Olá, alunos. Estamos aqui mais uma vez para revisar com vocês. Eu sou o professor Alexandre e tenho aqui comigo a professora Lidiana. Então, vamos dar início à nossa recuperação. Espero que vocês não tenham ficado em recuperação e não estejam assistindo essa aula, porque isso quer dizer que você teve sucesso na avaliação, na pontuação máxima aí da nossa disciplina. Então, vamos lá dar início à nossa revisão? aula 8.1. Vamos lá. Revisão da recuperação da unidade 1, com as vanguardas, parte 1 e 2, e também a arte visual africana e indígena, e a arte contemporânea, parte 1. Então, estudantes, são os temas que nós trabalhamos durante a aula e pegamos as aulas mais importantes aí para vocês revisar. Isso também são as questões que estaremos cobrando lá na avaliação. Então, prestando atenção aí nesses tópicos que nós vamos rever com vocês. Então, vamos lá. Começamos aí, então, com a arte. Começamos com o impressionismo, o pós-impressionismo e o expressionismo. No impressionismo, os artistas não querem apenas representar a realidade em forma de fotografia e investem nas pinceladas soltas. No pós-impressionismo, artistas que seguiram após o surgimento do impressionismo, né? E no expressionismo, o artista não controlava racionalmente a sua expressão. Seguindo aí, temos o expressionismo abstrato, professora. Expressionismo abstrato, a palavra já está dizendo ali, abstrato. Então, como nós estamos observando essa imagem aí, o artista, ele traz aí na sua representação, formas, objetos, geométrico também, linhas, enfim, sem ter uma preocupação de trazer ali uma imagem. Então, por isso, expressionismo, porque é a expressão do artista sobre algo que ele quer representar. E é abstrato, por quê? Porque não tem forma, não tem uma nitidez do que é essa obra. Então, enfatiza a capacidade expressiva dessa pincelada, como exemplo a obra A Mulher, que vocês viram durante a aula. Então, agora, alunos, depois de cada aula que nós estamos revisando, nós vamos recuperar. Então, vem uma atividade aí. Vamos ver qual foi a atividade? Pois é, a questão 1 aí, relativa a esse tópico que a gente acabou de ver, o artista não controlava racionalmente sua expressão. Se o mundo era obscuro e sombrio, assim seria a sua obra. Representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser. Então, essa tendência aí, qual é a correta? É a que nós acabamos de falar, o expressionismo, né? Que é a expressão da subjetividade do artista em relação à sua representação ali na sua obra de arte, no caso, na pintura. Então, vamos lá ver o próximo tema. Aula 4.1, Vanguardas, parte 2. Vamos lá. Então, entra aí em cena aí o fauvismo, que é um dos movimentos mais representativos da vanguarda, que foi um dos primeiros e mais breves movimentos da arte moderna do século XX, tendo seu apogeu entre 1905 e 1907. Então, o pintor francês Henri Matisse foi o líder desse grupo de artistas. Matisse e Darim não usavam as cores para imitar a natureza. Atente para isso aí, ó. Não usavam as cores para imitar a natureza, eles usavam para criar, de modo imaginário, tanto harmonias quanto desarmonias, rejeitando pintar uma ilusão realista de espaço. Eles preferiam enfatizar a superfície plana da tela. Como essa obra aí que vocês estão observando, né? Ele ali não tem preocupação de detalhar as pessoas, né, que ele está representando ali. Eu li alguma coisa que ele observou pescadores dançando, então ele fez essa obra. Então ele usa várias cores ali ao fundo e o movimento ali dos corpos, né, tá de uma forma não realista, porém ele cria ali, de acordo com a sua subjetividade, o que é essa representação aí. O próximo tema é o cubismo. Então, o cubismo é uma tendência muito fácil de identificar, porque o artista utiliza as formas geometrizadas, angulosas, como essa obra aí, O Homem com Violão, né? Então, Pablo Picasso foi o criador desse movimento,
no qual os artistas desenvolvem trabalhos aí usando as formas geométricas, sem preocupação também de representar o objeto, a pessoa, a natureza, da forma real. E sim, ele cria conforme a sua subjetividade, né? A forma que ele entende ali essa representação, que ele quer levantar do espectador sobre esse trabalho. E aí entra o futurismo, onde uma das famosas esculturas futuristas, a figura humana, foi trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento, velocidade, força, que são os valores exaltados pelos futuristas. Aí, olha aí nessa escultura aí, formas únicas de continuidade no espaço, de Humberto Boccioni. Então vamos, o próximo tema, o dadaísmo. Vamos ver qual é as características do dadaísmo? O artista ele rompe aí com a arte tradicional, através dessa exposição, desse urinol aí, nós já observamos que o artista ele vem impactar, né, o mundo da arte. Então, rompe com os modelos tradicionais, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação, irreverência artística, anarquismo, busca do caos e desordem, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, como foi, no caso, o artista dessa obra aí, que foi do Champ, né? Também aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo. Faziam muita crítica ao consumismo também, devido ao crescimento do capitalismo. O dadaísmo era contra tudo e contra todos. E aí vem aí o surrealismo, né? Na década de 20 surgiu um movimento liderado pelo poeta e crítico francês André Breton, onde o surrealismo se refere a algo além da realidade. Buscava manifestar na atividade criativa o universo dos sonhos e do inconsciente, e influenciados pela teoria psicanalítica de Freud. As obras surrealistas podem parecer sem sentido e absurdas num primeiro momento, mas elas lidam com os mistérios do sonho, com a espontaneidade das vontades inconscientes, com referências simbólicas àquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo. Exato. Então, estudante, o surrealismo, como a palavra já está dizendo, né, além do real, surrealismo além do real. Então, nós observamos nas obras, principalmente as pinturas plásticas, né, professor? Figuras, imagens, assim, muito sem detalhe, né, das formas reais, objetos sem ligação objetiva com as formas reais, exatamente. Exato. Então, estudante, nós abordamos essas tendências aí das vanguardas, vamos para a nossa atividade agora em relação a esses temas que nós abordamos. Então, hora de recuperar, vamos para a questão 2. Na década de 1920, surgiu um movimento liderado pelo poeta e crítico francês André Breton, 1896 a 1966, que buscava manifestar na atividade criativa o universo dos sonhos e do inconsciente, e influenciados totalmente pela teoria psicanalítica de Freud, 1856 a 1939. O termo surrealismo refere-se a algo além da realidade. Exatamente, nós comentamos, nós enfatizamos, e aí espero que você tenha recordado, tenha visto imediatamente que o surrealismo se refere às coisas que estão além da realidade. Exato. Então, vamos dar sequência à nossa revisão de recuperação. Vamos ver qual é a próxima aula que nós vamos abordar. Aula 5.1, Arte Visual Indígena e Africana. Arte visual indígena, a arte indígena está presente na essência do povo brasileiro. É um dos pilares para a cultura do país. Os primeiros habitantes do território nacional. Temos aí peças suruís, né? O Paetê Suruí, que é o orgulho de ser verdadeiro, e algumas fotografias de pessoas, né? De algumas etnias, né? Só para a gente verificar aí a arte corporal, que é da cultura
indígena utilizar, então, a arte corporal, né? Pintar seus corpos ali, que está relacionado a uma questão de gênero, cultura, enfim. Essa pintura ela tem objetivo relacionado... Tem o objetivo de também transmitir os valores da etnia, qual etnia pertence, e também tem o objetivo de fazer com que haja uma referência ritualística, a ritualística da etnia. Exato. Então, vamos para o próximo tema. Vamos falar sobre a arte africana, né? Está relacionada aí, então, às questões políticas, tecnológicas e religiosas abrangentes. Surgiram, então, 3 tendências importantes, que é a fotografia, que se tornou extremamente popular, as tradições e cerimônias, né, de cultos religiosos, também e de cura, e os designs de tecido, né, que são os vestuários, né, que foram consideradas também artísticos, porque eles utilizam ali muitas cores, muitos desenhos, que é específico mesmo da cultura africana. Muitas formas características e também ali a questão da pantomima, que são representações através de gestos, onde eles comunicavam os seus valores. Exato. Então, estudante, importante também que a arte africana ela é figurativa, busca representar figuras, né, de pessoas, animais, de forma distorcida, e também nas formas escultóricas, né, como nas esculturas, nas máscaras, as quais tinham o objetivo de ressaltar certos aspectos culturais, simbólicos ou de rituais. Não deixe de perceber a distorção caracterizada lá nas máscaras africanas. Chegamos aqui na arte afro-brasileira, com a arte barroca, onde apresentamos aí as obras do Aleijadinho, um dos maiores artistas brasileiros, e que ele fez aí o Cristo do Horto das Oliveiras, lá em Congonhas do Campo, né? E ele trabalhou muito, muito mesmo nas igrejas lá de Minas Gerais. Exato. Vemos aí a igreja de São Francisco. Dificilmente se fala na contribuição em artes plásticas dos negros à cultura brasileira. Em geral, é a música de escola de samba, o carnaval e outras manifestações. Apesar disso, nós vemos aí o Emanuel Zamor e o Estevão Silva com 2 apresentações suas aí, mostrando que essa forma de arte também foi desenvolvida e estava presente na tradução da arte afro-brasileira. Então, nós falamos aí de 2 culturas muito importantes, que é a cultura indígena, professor, e a cultura afro, que são as matrizes culturais que formaram a cultura brasileira. Exato. Então, a arte indígena tem como objetivo, não é criada com o objetivo de arte, e sim está relacionada à utilidade, porque eles constroem ali, criam, né? Utensílios. Exatamente, panelas de barro, eles fazem panelas de barro, eles fazem ornamentos, né, para enfeitar também, com o objetivo, então, ali do seu cotidiano, da sua cultura, do seu modo de ver, né, a vida, e não com o objetivo de criar arte. Então, vamos lá para a nossa atividade desse conteúdo, questão 3, então. Podemos dizer que os africanos conseguiram produzir uma arte bastante livre, mas ainda assim preservando o rigor que suas tradições exigiam em busca de um entendimento da espiritualidade e ancestralidade. No que se refere às características da arte africana, está correto dizer que, então nós temos 4 afirmativas aí. Estudante, é naturalista, busca preservar figuras, pessoas, animais, sua forma real? Não é naturalista, procedendo a uma série de distorções na forma escultórica. Tem o objetivo de ressaltar aspectos culturais simbólicos ou mesmo ritualísticos. Nas várias formas, nas várias culturas que lá existem, elas fazem parte do universo artístico expressivo, além de serem fortes elementos de conexão entre os seres humanos e o mundo espiritual. Exato. Então, vamos ver, dessas 4 afirmativas, qual está correta. Então, nós temos
aí a letra A como alternativa correta, então é correto 2, 3 e 4. Então, estudante, vamos lá para a questão 4. Os indígenas têm uma necessidade de beleza e, por essa razão, criam adornos de plumas, enfeitam seus corpos com pintura e outros elementos, e assim criam a arte indígena. As concepções de beleza e arte estão relacionadas às criações de adornos de plumas somente para comercializar, tatuagens para embelezar o rosto, vender artigos indígenas, particularidades culturais de cada nação ou etnia indígena. Nenhuma das alternativas acima está correta. particularidades culturais de cada nação ou etnia indígena. Então, nossa última aula, Arte Contemporânea, parte 1. Então, estudante, fizemos aí a abordagem da arte contemporânea, trouxemos algumas tendências. Então, a arte contemporânea, professor, está ligada ao que ali? A ideia, Conceito, a atitude e, acima de tudo, o objeto artístico final. O objetivo é produzir a arte e, ao mesmo tempo, refletir sobre ela, pois ela abandonou diversos paradigmas e trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade. exato. Então, a arte contemporânea são as criações, tendências artísticas que ocorrem agora, né, no período pós-moderno. Então, nós abordamos aí a pop art, a op art, a arte povera, né? Vocês têm aí o conceito que é cada uma dessas, trouxemos obras de arte e também A arte cinética, o concretismo e o minimalismo. então, cada uma dessas tendências aí tem características próprias, né, dos artistas, de compor aí a sua criação. Então, vamos para a nossa última questão de recuperação, questão 5. Sobre a pop art, analise as preposições a seguir e considere as afirmativas corretas. Representa o retorno à arte figurativa, contrapondo-se ao expressionismo alemão, que até então dominava a cena artística. Expressa a cultura de massa, ou valoriza temas relacionados ao meio natural, o uso de serigrafia e imitação estética industrial. Qual das alternativas aí nós vimos fazem parte? 2 e 4 está correto. Então, o expressionismo alemão, né, que até então dominava a cena artística, não está correto. Então, 2, expressa a cultura em massa. E 4, o uso da serigrafia e imitação da estética industrial. Então, estudantes, vocês agora vão para a avaliação. Eu desejo que vocês tenham sucesso. E obrigado pela atenção de vocês e até as nossas próximas aulas da unidade 2. Tchau. Tchau.